Salve a todas, salve a todos. 2 de agosto de 2022. Estamos trabalhando com o conceito de background, ainda na perspectiva do olhar. Falamos desse olhar na sua interação mais filosófica da percepção, dessa representação, dessas modelagens, dessa educação, de tudo o que nos perpassa quando olhamos. Vamos tecer mais comentários também sobre esse mesmo olhar na questão da informática, nos sites, o que a gente está vendo ali quando nos são apresentados nos outdoors. E hoje nós vamos conversar, pelo menos é uma tentativa, de falar das perspectivas, ou pensar o background nas belas artes. Estou lendo aqui a partir do site www.significado.com.br e sigo. Na área das belas artes, o background remete para o fundo onde é feita uma pintura. Também pode ser um termo que expressa o posicionamento distanciado de uma imagem em relação ao primeiro plano. Quando a gente está aqui pensando hoje o background, eu não construí uma narrativa histórica, porque a perspectivas é anterior às figuras gestálticas, muito anterior até. Chaulier, um filósofo, historiador da ciência, mais do que filósofo, vai demarcar a importância dos pontos de fuga dessas perspectivas na história da arte, como que ela altera as nossas relações e configurações no próprio mundo. As representações gráficas e iconográficas anteriores às descobertas da perspectiva eram outras no que o apelo geométrico das parametrizações, das referências eram muito distintas das que são hoje. Qualquer não. Os professores de artes ensinam isso com uma clareza muito tranquila, muito sóbria. Eu vou tentar colocar aqui umas referências desses estudos para ilustrar o que eu estou aqui dizendo. O que eu preciso para a gente dialogar é pensar nesses pontos de fuga, é pensar para onde o artista passa a direcionar o nosso olhar. Então, coisas que daqui, frontal, eu não vejo, numa perspectiva angular, eu reparo, eu percebo, eu alcanço. Mais do que isso, na perspectiva, o autor, no seu ponto fulcral, nesse seu ponto de fuga, ele nos aprofunda, ele nos mergulha para dentro de um cenário, ele nos remete para onde a gente deve perceber. Aqui tem toda uma revolução artística no que se refere a essas quebras, por exemplo, com os quadros cubistas, que remodelam, desconjunturam, fracionam e fragmentam um pouco dessas estruturações geométricas. Para onde vai o meu olhar? Esse sujeito, ou esse eu, o observador, que encontra uma plácida e calma, tranquila identificação num quadro renascentista, num quadro realista, de repente é remexido completamente. Esse meu olho, esse meu olhar começa a dançar por toda a tela. E onde eu estou? Qual é o meu ponto? Esses referenciais são altamente quebrados. Mas aí é outras conversas, são as mesmas conversas. Mas aí tem dimensões filosóficas que eles, de uma certa maneira, falaram quando a gente estava fazendo a playlist sobre o que é o feminino. Eles deram umas pequenas palhinhas sobre isso, nessas dimensões artísticas, dessas estruturações do olhar,
a partir de outros modelos e representações de arte. Então, falamos lá dos cubistas, falamos dos surrealistas, os grandes surrealistas que levam isso ainda, aproveitam ainda esse ponto de fuga, esse aspecto fulcral, mas aí trazem idílios, trazem outras representações, trazem outras temporalidades, trazem o que aquele tempo foi denominado de onírico. Um outro nível. Mas aqui, se a gente tiver bonitinho acompanhando o que eu estou dizendo, que esses caras têm ali um domínio de uma técnica para, inicialmente, nos remeter ao que eles desejam, não só que a gente veja, mas perceba, como depois desenvolvem novas técnicas para que, ou acompanhando esse deslocamento desse sujeito. Esse sujeito, essa ideia de eu, que até então não estava estabelecida, de uma certa maneira com os pontos fulcrais, de uma certa maneira com as perspectivas, de uma certa maneira com a criação desses pintores, eles vão nos dando uma centralidade. Eles vão conjuntando em nós, aglutinando em nós, uns pontos de convergência que, absurdamente, quando a gente para pensar, parece não ter, ou parecia não ter enquanto um nome, enquanto um espaço, enquanto uma localização. A interioridade sempre existiu, sempre esteve presente. Mas essa interioridade nunca ganhou, por exemplo, essa possessividade de eu. Essa demanda vai ser construída e elaborada mais tarde. Aí podemos até pensar, as perspectivas estão ali, acho que acontecendo no século XIII, e René Descartes vai trazer seu pensamento ali por volta do século XVI, XVII, irrompendo essa descoberta do penso, logo existo. Mas por que eu estou falando disso tudo? Que background, afinal de contas, é esse que eu estou dizendo? Primeiro esse, o de como, esse que estão me contando agora. Fiquei apanhando aqui tentando, agora está saindo. Mas, então, primeiramente esse, de como que as pinturas, os pintores, os artistas, das suas mais diferentes referências, eles vão nos auxiliando e vão constituindo, consolidando, construindo em nós uma sensibilidade para alcançarmos outras variações. E ainda, gente, estamos muito distante. Aqui, esse enquadramento que essa câmera dá é uma referência a essa perspectiva. E quando a gente vai lá, tem algumas que montam aquelas linhas paralelas, perpendiculares, para que você se enquadre. Mais para cá, mais para lá, aquelas loucuras todas que o povo, por vezes, fica tensionados a isso, buscando uma simetria. Esses caras aqui, lá no início, antes até na Idade Média, mais profusamente depois na Renascença e posteriormente em toda a história da arte, eles vão transportando isso. E essa tecnologia vai sendo incrementada em nós, indiretamente. Nunca vi uma arte, não conheço absolutamente nada de perspectiva, ponto fulcral, esses termos, esses nomes, não tenho a mínima ideia de como se elabora, que se faz isso. Contudo, entretanto, todavia, temos alguns padrões inerentes de simetria. Consigo, ao ver um quadro torto, tentar ajustá-lo, ao ver uma coisa parar, essa coisa que aqui é uma pintura, ver e falar assim, isso é bonito, isso mexe comigo.
E esse bonito e esse mexe comigo, eu estou dialogando com uma intencionalidade construída, elaborada, produzida por um artista. E esse artista, muitos deles construíram isso a partir de juízos bem elaborados, eu sei o que eu estou querendo fazer, e outros tantos não, por viagens e viragens, miragens altamente intuitivas, mas que chegaram nos pontos. E os pontos que eu estou aqui elaborando para chegar é que nas pinturas, mais do que nas pinturas, nas pictografias, as pinturas mediúnicas, especialmente as pinturas mediúnicas de Mariluz. Quem não conhece, procure Mariluz. Mariluz, autora de Inconfidências de um Inconfidentes, ela traz essas peripécias desses grupos de almas afins que estiveram juntos na Conjuração Mineira, estiveram juntos em vários momentos de Roma, passaram e perpassaram momentos juntos aí na Itália, na Renascença, tiveram juntos em outros tantos momentos históricos. Maria Luzan, na sua mediunidade muito espetacular e fantástica, traz isso a partir de romances e traz em especial esse detalhamento dessas pinturas que ela faz com os grandes mestres da pintura. Pinturas que ela faz com grandes mestres da pintura. Vocês estão vendo o requinte aqui. Mas por que eu chamo a atenção para isso? Chamo a atenção para isso porque essas obras trazem esses backgrounds que, de uma certa maneira, estavam sendo elaboradas e que ali está incrementado. Quando eu estou vendo uma imagem, uma pintura que os artistas ali fizeram com os pés, com as mãos, simultaneamente, por vezes, uns fazendo com o pé direito, outros fazendo com a mão esquerda e tudo saindo ali junto. Quando a gente vê e recebe aquelas pinturas, especialmente as que são feitas com giz de cera, tem ali algumas orografias. A imagem primeira que nos aparece se desdobra em outras. E essas outras imagens dialoga tanto com imagens de mentores espirituais quanto imagens dessas pessoas em outras vidas. Essas sobreposições são lindamente fantásticas. E ela faz isso, ou fazem isso a partir dela, de uma maneira formidável e encantadora. E é esse background, a partir das artes, que é legal a gente começar a perceber na arte, ou nas pinturas, o que tem ali, que está lá, mas eu não estou percebendo. E tem muita coisa, tem muita informação, tem muitas mensagens, tem muito. Tem a alma, o ser do pintor ali. O querido professor Lúcio Pachter contava de um desses usos na última semana de estudos acerca de Leonardo da Vinci, que foi pago para produzir um grande autorretrato de um desses mecenas. E ele reproduziu. Quando você vê, eu não sei qual é o quadro, eu vou procurar e dando tudo certo eu coloco a referência aqui. Quando ele pensou, esse cara é tão vaidoso, tão orgulhoso, que ele vai fazer questão de colocar esse quadro na sala de todo tamanho. Então, Leonardo, e mais do que isso,
ele vai querer ver esse quadro quase dentro dele, de perto, entrando para dentro do quadro. Então, nessa perspectiva frontal, você tem uma imagem. E você vê. A imagem é o cara. Mas quem vê de longe ou caminha em direção ao quadro numa perpendicular, capta outra imagem. Está lá, gente. Como a gente mostrou nas figuras gestálticas. Esses caras estão fazendo isso. Século XV, século XVI. Está lá. Quem vê? Como vê? Por vezes preciso do sol, por vezes preciso de um determinado ângulo, por vezes preciso de mudar o meu referencial. Essas mudanças de ângulos, de pontos de referencial a partir desse olhar externo de fora, é o que os cubistas, especialmente Pablo, vai nos remeter, mas agora promovendo esse deslocamento de dentro do quadro. Então, se eu sou o quadro e já estou dentro do quadro, como é que eu observo isso aqui? Aquelas fragmentações todas, aquelas desconstruções todas. É bonito. É bonito nesses apelos, é bonito nesses sentidos, é bonito nessas efervescências. E aí, concluindo, Marilu usa de uma maneira muito magistral com essas técnicas desses artistas espirituais, eu chamo de artistas do espaço, transportam essa tecnologia a partir do giz de cera. É desse jeitinho aqui mesmo que eu estou fazendo, tá? Assim, ó. E ali, a partir de uma imagem, você tem diversas outras camadas. Todo mundo vê. É os pontos que a gente está aqui conversando, discutindo, nem sempre, mas está lá. Eu peguei todos os meus livros, o Robson Pinheiro a trouxe em Minas, em Belo Horizonte, para ser mais preciso, uns tempo atrás, e eles estavam na Roda Bahia, minha mãe mora na Roda Bahia, uns 4 quarteirão abaixo, e ela estava autografando os livros. Meu amigo, desci correndo, fui lá, peguei todos os livros debaixo do braço, os todos eram, se não me engano, 5 ou 6. Deixa eu ver se eu lembro quais eram. Por aí, uns 4 ou 5 que eu tinha dela. Coloquei e ela foi fazendo essas pinturas na contracapa. Coisa linda, magnífica, gente. Roubaram esses meus livros. Eu não vou falar mais, porque senão eu começo a chorar aqui. Alguns deles, algumas imagens ali, eram, na sua essência, no seu aspecto vibracional, muito idêntica aos seres que Trigueirinho chamava e chama de intraterrenos. Tinha uma configuração de pele, de rosto, de tonalidade, especialmente de carga vibracional, que estava muito perto ali. Outras, você realmente fazia um movimento assim, e é como se você estivesse mexendo com um holograma. As imagens decalcavam, deprendiam, e você captava mais coisas, entrava para mais coisas. Esse entrar para dentro das imagens hoje temos, né? Hoje temos já várias simulações, inclusive nos próprios museus, em que se simula, a partir até mesmo desse filme grandioso, Kurosawa. Eu esqueci o primeiro nome do cineasta japonês, que pega os quadros Girassóis, lá na década, acho que de 90, 2000, 90, e
o personagem entra para dentro do quadro, literalmente. Hoje, a tecnologia que dispomos possibilita esse movimento. Então, quando a gente pega tem essa simulação de alguns quadros de Van Gogh também, em que você passeia por dentro do quarto dele, a partir do quadro que ele criou. Mas isso que as inteligências artificiais estão produzindo era o que esses artistas já nos remetiam, e é o que nós fazemos muitas vezes quando olhamos para um quadro, uma pintura. Somos, a partir desses eixos, desses pontos fulcrais, levados lá para dentro. E quando eu entro, eu estou não mais no meu mundo. Eu estou no mundo desse artista. Parece uma viagem a gente falar sobre isso, mas é essa apreciação estética, é essa apreciação de uma cosmovisão que a arte por si só faz mediante uma pintura, e aqui eu estou entrando só na pintura, depois a gente vai para a música, a gente caminha por outros, direto. Eu não apenas vejo, eu sou visto. As televisões, ou a televisão, as telas de modo geral, fazem isso com muito capricho, com muito requinte, e a gente não se dá conta. A gente acha que está apenas vendo. E, na verdade, inúmeras vezes nós estamos sendo vistos. E quando a gente diz, tem um povo paranoico que vira e diz, essa câmera está me vigiando, eles estão me seguindo, e a gente vira e fala assim, está desligada. Hoje a gente sabe que não está, né? Estamos sendo vistos mesmos, mas vistos por quem? Pelo quê? Não vou entrar nesse mérito, mesmo porque ele não é o ponto fulcral que nós queremos. O que nós estamos aqui querendo trazer quanto ponto fulcral é que muito dessas sensibilidades, por vezes oníricas, outras vezes paranoicas, outras vezes esquizofrênicas, e todos esses rótulos, elas dialogam em muito com uma sensibilidade que ultrapassa as dimensões da pele. As pessoas, vendo uma pintura, choram. Mais alguns minutos eu paro. Trabalhava a partir dessa dimensão do olhar, dessa definição filosófica. Guernica, eu tenho que chamar o cara de gênio, de Picasso, e O Grito, de Munch. E hoje tem mais referências, mas início dos anos 2000, meados dos anos 2000, eram poucas, especialmente entre jovens ali periféricos. Não tinha muitas dessas referências, mas quando você pedia para eles captarem o que o quadro transmitia, o que a pintura transmitia, eles aproximavam, por vezes até, eles aproximavam dessa essência. Eles aproximavam do que a pintura estava retratando ou que a pintura estava denunciando. É muito bonito isso. Ou seja, o autor, o artista, conseguiu deixar elementos nos quais a minha perspectiva, a minha visão me lança em contato com o mundo dele. Eu não apenas estou vendo, aquela pintura passa a compor um cenário dentro de mim. Isso, uma vista rápida.
Quando nós estamos falando de mídias convergentes, uma televisão, uma tela, um programa semanal, um filme, aquilo altera meu humor, aquilo altera meu estado. Eu não sou apenas um ente observador. Aquilo interage com o meu mundo e como eu passo a ver o mundo. A gente ainda dá pouco aprofundamento a isso. Embora tenha muitas pessoas discutindo, mas a gente não capta como que essas interações estão cada vez mais sendo feitas e realizadas. Bom, me aquieto, quieto, falei aí um pouco desse ponto focal na arte, nas artes plásticas, migrei para esse lugar do cinema, que é onde, ou das grandes telas, ou das telas onde isso está sendo feito, e a partir disso tem composições de imaginários nos seus mais diversos nuances. São tecnologias requintadas que podem, ao mesmo tempo, sensibilizar, podem embrutecer. Temos visto um embrutecimento das personalidades, das emotividades, das afetividades, dentro desse mote que estou trazendo, muito devido a isso, o que eu estou vendo, o que esse ver me alimenta, e a gente precisa começar a tomar cuidado com isso. Eu poderia ficar aqui falando de programas que eu questiono desde que eles apareceram, e de como que esses programas que eu questiono desde que apareceram, aparentemente fazendo um tal de humor, mas um humor que ridiculariza o outro, e como que isso se transforma quase que num retorno, não é imediato, mas aí dá para pegar uma historicidade, uma historiografia e ir vendo como que essa geração que foi educada pelo pânico se transforma nessa geração que aceita esses discursos bolsonaristas da extrema-direita, seja lá qual for os extremos que sejam. Como é que a gente vai desqualificando esse outro gradativamente a partir de uma modelagem desse imaginário. O que é aquilo? Aquilo é só uma piada? Aquilo é só um riso? O que é aquilo? Aquilo é só um programa de humor? Olhando para trás, a gente vira e fala assim, nunca me achei tão engraçado, hoje menos ainda. Mas hoje, aquele discurso lá é prática corriqueira. Não mais como humor. Está posto na mesa. É banal. É comum. Mas eu me aquieto aqui. Paro aqui. Vamos proseando. Beijos para vocês. Tudo de bom. Mentira, eu não posso terminar aqui porque eu dei outro salto, né? Então aí, os pontos fulcrais que os caras pensaram lá no século XII, XIII, trazendo depois para o Renascimento, entrando no realismo, desconstruído no cubismo, no surrealismo. E como que isso está sendo aqui, fazendo parte do nosso dia a dia. Na pintura, nas telas mais diversas. Quando olhar para uma pintura, tente dialogar com o que esse artista está trazendo. E mais importante do que o diálogo com o artista, é pegar um lápis, um papel em branco, ou uma tela e tinta e começar a pintar. E depois olhar para aquilo que você pintou.
traz coisas, elementos, partes nossas, estados nossos que não são diretamente observados. Na linguagem eu nunca vou os captar. Na linguagem é provável que eu demore mais 350 anos para, e num desenho tudo isso sai. Tudo isso é dito. Então, uma hora, desenha o que você sente para sua esposa, para seu marido, para o seu filho. Desenha o que você está percebendo da atual conjuntura municipal, estadual, federal, internacional, intergaláctica. Desenhe. Pegue massinha e tenta imaginar uma imagem. Eu vou repetir essa frase porque ela é linda. Tentem imaginar uma imagem. Olha para vocês verem que processo. Tenta imaginar algo e tenta dar forma para esse algo imaginado, gente. Nossa! O nó, essa transposição, mas essa manipulação. Hoje tem o biscuit, eu não gosto muito, a argila suja muito. Para limpar aquilo é terrível. Então eu passava para as minhas partilhantes, os meus partilhantes, o biscuit. Uma ideia na cabeça, uma imagem, são os nossos cursos aí de sensitividade. E a modelagem disso. Tenta fazer. Alguns lindos, outros mais rudimentares, mas não importa. O bonito é como que essa massinha, esse biscuit, vai modelando coisas nossas aqui assim. E eu vou apertando aquilo, eu vou modelando aquilo, e algumas coisas aqui dentro vai sendo mexidas também, cara. Os artistas fazem isso, sabem isso, despertam isso há séculos e milênios, e nós ainda não utilizamos dessas ferramentas. Ficamos acreditando aqui na linguagem, no seu aspecto único e exclusivamente verbal. Tem outras extremamente potentes, extremamente lindas, que devolvem aspectos, planos, dimensões que a linguagem não toca. Nós não temos como tocar pela linguagem. A linguagem não é capaz de dizer sobre esse indizível. Mas a arte é. E tem indizíveis nossos, que eu não estou nem falando de dimensões míticas, apocalípticas, metafísicas. O amor que eu sinto por esse indizível. A arte consegue expressar. O gesto consegue expressar. E se a gente vai se refinando a partir desses elementos, de ver uma pintura, de permitir ser visto por essa pintura, de ver um filme, de perceber-se sendo visto por esse filme, se a gente possibilita essas trocas, a gente vai sensibilizando. E se eu, num determinado momento, faço um outro processo, que é o de eu mesmo pintar, desenhar, escrever, nossa, eu ainda não entrei na música, que é uma outra esfera desse indizível. Vou embora. É maior. Mas agora o que tem mesmo, porque eu acho que deu para dar uma completude nas ideias que eu estava trazendo. Nós vamos continuar conversando, trazendo mais elementos. Eu não gosto de pedir, mas vou pedir o tal da curtida. Ninguém vê, mas quem vê, curte aí. E quem achou que faz sentido, começa a fazer, passa para os coleguinhas,
Comecem a fazer quase juntos. Aqui, o que você está percebendo aqui? Vamos desenhar? Desenhar o quê? Não importa assim. Depois a gente, qualquer coisa, passa algumas orientações sobre isso assim. Dos desenhos, das coisas. Mas é bem essa construção da imagem, a elaboração da imagem. Agora eu vou mesmo. Beijos em vocês.